Ela não conseguia nem acertar o alvo de papel. Pelo menos era isso que todos pensavam. Será que ela fechou os olhos ao puxar o gatilho? O riso de um jovem soldado cortou os ecos abafados do estande interno, desencadeando uma reação em cadeia de risadinhas. Todo o grupo de recrutas riu, alguns balançando a cabeça como se tivessem acabado de presenciar a coisa mais previsível do mundo. A mulher com quem estavam rindo não disse uma palavra. Ela apenas ficou ali calma, recolhendo seu rifle com cuidado deliberado, a cabeça ligeiramente inclinada. Mas o oficial de segurança do estande não estava rindo. Ele deu um passo à frente, as botas rangendo sobre as cápsulas de munição espalhadas pelo chão de concreto, e checou a linha de trajetória. Seus olhos se estreitaram, e então Bill Moffat, em uma voz baixa que de algum modo congelou toda a sala, ele disse: "Confiram a parede de trás." O riso morreu instantaneamente. Era possível sentir o ar mudar. Todos os olhos na sala se viraram, passando pelo alvo de papel intacto em direção à pesada parede de concreto atrás dele. O nome dela era Hayley Brooks, 32 anos. Cabelo castanho escuro preso em um rabo de cavalo sem firulas. Olhos azuis afiados que percebiam tudo, mas não entregavam nada. Altura e porte médios, vestindo uniformes padrão que pareciam meio tamanho maior. Ela tinha acabado de ser aceita no programa de apoio logístico do Centro de Treinamento Militar Federal. Apoio, não combate, não operações especiais, nem mesmo suporte à infantaria regular. O tipo de posto onde toda a sua carreira acontece nos bastidores, gerenciando suprimentos, mantendo registros organizados, mantendo equipamentos, ficando longe de qualquer situação que envolva troca de tiros com o inimigo. E Hayley parecia bem com isso, perfeitamente bem. Ela chegava no horário todas as manhãs, não cedo demais para parecer ansiosa, nem tarde demais para se destacar. Cumpria cada tarefa com precisão silenciosa e eficiente. Manutenção de equipamentos, limpeza de armas, verificação de inventário, papelada. Ela não reclamava. Não fazia perguntas. Nunca se voluntariava para funções extras. Ela era o zumbido de fundo da instalação. Sempre presente, nunca notada. Os recrutas de combate eram as estrelas. Aqueles com uniformes impecáveis, passos confiantes e vozes que se faziam ouvir. Os futuros guerreiros que liderariam missões, enfrentariam perigos e trariam honra para suas unidades. Hayley limpava seus rifles depois do treinamento. Empilhava suas caixas de munição. Mantinha seu equipamento organizado. E aos olhos deles, ela era invisível. Apenas mais uma engrenagem na máquina. Mas de vez em quando, havia indícios. A forma como manuseava uma arma ao limpá-la. Como se fosse mais que uma ferramenta. Quase uma extensão de si mesma. A rapidez e fluidez com que desmontava e montava um M4. Mais rápido que a maioria dos recrutas de combate. Ou como seus olhos acompanhavam os exercícios de tiro ao vivo, rastreando movimentos, lendo formações, observando escolhas táticas, enquanto outros funcionários logísticos olhavam para os celulares. E às vezes ela pausava no meio da tarefa, inclinando a cabeça ligeiramente como se tivesse ouvido algo que ninguém mais podia. Um som distante, uma mudança sutil no ritmo. Ninguém sabia. Achavam apenas que ela estava distraída. Ninguém realmente olhava para Hayley Brooks. E era assim que ela gostava. Ela dominou a arte de ser esquecível, misturando-se ao cenário de tal forma que as pessoas paravam de pensar nela por completo. Por 7 anos, essa invisibilidade funcionou como um encanto, até o dia em que tudo mudou. O anúncio veio na formação matinal. Cada pessoa na base, de combate e apoio, participaria de uma avaliação básica de tiro. Sem exceções. O instrutor Martinez fez o anúncio ele mesmo, sua voz cortando o campo de desfile como um disparo de rifle. Alguns de vocês acham que o pessoal de apoio não precisa de habilidades de combate. Hoje, vamos provar exatamente por que essa mentalidade é perigosa. Ele se virou deixando seus olhos percorrerem as filas de recrutas, parando na seção de logística tempo suficiente para que um sorriso irônico aparecesse. Vamos demonstrar a diferença entre guerreiros.
Seu braço gesticulou amplamente em direção aos recrutas de combate e ao pessoal de apoio. Uma onda de risadas percorreu as fileiras de combate. Eles sabiam que aquilo não era treinamento. Era teatro, um exercício encenado para lembrar a todos quem estava onde na hierarquia. 2 horas depois, eles estavam no estande. Os recrutas de combate já tinham feito seu show. Agrupamentos precisos, recarregamentos limpos, manuseio de segurança perfeito. Agora, descansavam em volta das mesas de equipamento, compartilhando piadas internas, a confiança deles preenchendo o ar. Então, chegou a vez do pessoal de logística. Brooks, a voz de Martinez estava afiada, quase alegre. Haley avançou sem dizer uma palavra. Sem desculpas, sem demora. Ela simplesmente caminhou até a linha de tiro, pegou o rifle fornecido e começou suas verificações de segurança. Seus movimentos eram suaves, quase mecânicos. Foi então que a plateia começou. $20 que ela vai derrubar, murmurou alguém. Aceito essa aposta, respondeu outro. Aposto que ela nem sabe de qual lado saem as balas. Alguém bufou. Deviam ter dado uma arma Nerf para ela. Haley não sequer olhou na direção deles. A voz de Martinez ecoou pela faixa de tiro. Vocês têm 5 tiros, 50 mistros. Tentem não se envergonhar demais. O primeiro disparo ecoou. As lunetas de observação confirmaram nenhum acerto. O alvo de papel estava intacto. Risadas irromperam imediatamente. Ela havia perdido tudo. Será que estava mesmo olhando? Explique. O segundo tiro, mesmo resultado. As risadas ficaram mais altas, mais afiadas. Terceiro tiro, quarto, quinto. O alvo permaneceu intocado. Agora, até alguns membros da equipe de logística balançavam a cabeça. Isso era pior do que esperavam. Haley pousou o rifle. Seu rosto permanecia tão impenetrável quanto sempre. Sem constrangimento, sem irritação. Apenas aquela máscara silenciosa. Martinez se virou para o grupo com um sorriso presunçoso. Bem, acho que aprendemos algo importante hoje sobre a diferença entre guerreiros e... Ele gesticulou vagamente em direção a Haley. Apoio. O recruta de combate já estava guardando o equipamento, convencido de que a demonstração tinha terminado. E o Sam... Então Williams se moveu. O oficial de segurança do estande era mais velho, mais calmo. O tipo de homem que não precisava levantar a voz para chamar atenção. Ele já havia enfrentado combates reais, tinha cicatrizes reais e 3 corações púrpura. Ele caminhou diretamente além do quadro do alvo, ultrapassando as barreiras de segurança, até a parede de trás. E ali, cravados no concreto sólido, à altura do peito, estavam 5 buracos de bala. 5 buracos tão próximos que poderiam ser cobertos com uma moeda de 25 centavos. Williams não disse uma palavra no início. Ele apenas olhou, seguindo a linha impossível de volta pelo ponto exato onde o peito de um humano teria estado, atravessando o minúsculo espaço do papel que não tocava a moldura. Quando finalmente se virou, sua voz foi baixa, mas se fez ouvir por todo o estande. Confiram a parede de trás. O clima mudou instantaneamente. As conversas cessaram e todos os olhos lentamente se voltaram para Haley Brooks. No momento em que Williams falou, o som dentro do estande pareceu desaparecer. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Martinez franziu a testa, andando para ver por si mesmo, o sorriso anterior desaparecendo a cada passo. Quando chegou à parede do fundo, a expressão em seu rosto era quase um choque cômico envolto em confusão. Ele se virou lentamente para Haley, depois de volta para os 5 buracos perfeitos. Não estavam espalhados. Não eram aleatórios. Eram um grupo cirúrgico cravado no concreto a 100 metros de distância, alinhados com uma precisão tão exata que parecia irreal. A voz de Williams quebrou o silêncio. 5 tiros por uma fenda não maior que 2 milímetros, acertando o mesmo ponto exato. O recruta mais jovem olhou para a parede como se ela pudesse se explicar de repente.
Johnson, o soldado que tinha sido o mais barulhento, finalmente murmurou. Isso não é possível. Ninguém atira assim. Martinez nem se virou para ele. Seu olhar permaneceu fixo em Hayley. Ela ainda estava onde sempre estivera, calma, imóvel, com o rifle repousando ordenadamente no banco. Então Williams deu um passo atrás, atravessando o chão em direção a ela. As botas dele faziam sons lentos e deliberados no concreto, do tipo que preenche o espaço entre batimentos do coração. Você já atirou assim antes, disse ele. Não era uma pergunta. Hayley inclinou ligeiramente a cabeça, sua expressão impenetrável. Talvez. A tensão aumentou. Era possível sentir a energia dos recrutas de combate mudar do divertimento zombeteiro para uma curiosidade inquieta. Foi então que a porta no final do estande se abriu e o sargento Miller entrou. Miller era diferente. Não fazia parte da equipe de treinamento diária. Seu uniforme não tinha insígnias padrão. O rosto estava calmo, mas havia um peso nos olhos dele, alguém que esteve em lugares que a maioria desses recrutas não podia nem imaginar. Ele lançou um olhar para os buracos de bala na parede e parou em seco. Quando seus olhos encontraram Hayley, algo brilhou de reconhecimento. Esvaziem o estande, disse calmamente. Martinez se endireitou, irritado. Sargento, este é o meu exercício de treinamento. Miller não levantou a voz, mas cortou o ar como uma lâmina. O que acabou de acontecer aqui está acima do seu nível. Esvaziem o estande agora. Levaram 15 minutos para retirar todos. 15 minutos de sussurros contidos e olhares furtivos de teorias sobre tiros de sorte, rifles manipulados ou intervenção divina. Quando o último recruta se foi, restaram apenas Mittler, Hayley e o eco dos passos no espaço vazio. Ele caminhou lentamente até ela, os olhos lançando mais um olhar para a parede antes de se fixar nela. Já faz tempo, Kraken Whisper. O nome caiu pesado como uma porta trancada se abrindo em uma sala escura. Hayley curvou a boca em um leve sorriso. Não caloroso, não amigável, mas algo mais frio. Olá, Marcus. 7 anos de silêncio parecem se condensar nessas 3 palavras. O maxilar de Miller se fechou. 7 anos que estamos procurando você. Você foi declarada Kia na Síria. Missão Black Ops deu errado. Toda a equipe desapareceu. Nenhum sobrevivente, nenhuma informação, nenhum rastro de Kraken Whisper. Houve sobreviventes, disse Hayley suavemente. Só não eram os que você queria. O que aconteceu? A voz dela estava firme, mas havia aço nela agora. Aprendi a diferença entre servir o seu país e servir as pessoas que dão as ordens. Algumas missões não são sobre proteger vidas. São sobre proteger carreiras, encobrir erros, limpar tipos de verdades que não podem existir. Miller a estudou. Sua expressão era inescrutável. Então você desapareceu. Tornei-me outra pessoa, respondeu ela. Alguém que ninguém notaria. Alguém que podia limpar rifles e estocar munição, e nunca seria chamado a puxar o gatilho. A menos que realmente importasse. Seus olhos se voltaram para os 5 buracos de bala na parede. E hoje, importava. Por um momento, nenhum deles falou. O som do sistema de ventilação do estande zumbia acima deles. Então, Hayley levantou a manga esquerda. A tinta cintilava suavemente sob as luzes fluorescentes. Um Kraken enrolava-se em volta do cano de um rifle, seus tentáculos formando coordenadas. Coordenadas para uma instalação que oficialmente não existia. Diga a quem quer que tenha te enviado, disse ela. Estou exatamente onde quero estar, e se eles têm algum problema, podem vir falar comigo pessoalmente. Ela pegou sua bolsa de rifle e caminhou em direção à porta. O olhar de Miller a seguiu, depois voltou para a parede. Sua voz era quase um sussurro. Ela ainda consegue. 3 semanas depois daquele dia no estande, tudo havia mudado. E ainda assim, oficialmente, nada havia mudado. Os registros de treinamento não mostravam nada de incomum. Apenas mais uma rodada de avaliações de tiro com resultados padrão. Nenhuma menção a tiros impossíveis,
Nenhum sussurro sobre uma lenda morta caminhando pelos corredores do Centro de Treinamento Militar Federal. Mas, extraoficialmente, a atmosfera na base era diferente. Os trainees de combate, que antes eram os mais zombadores da frente, agora se moviam de maneira diferente ao redor de Hayley Brooks. O soldado Johnson, que antes era o mais alto em suas provocações, a observava como se estivesse vendo um explosivo não detonados. O cabo Evans havia parado completamente de fazer piadas sobre pessoal não combatente e a notícia se espalhou, como sempre acontece no exército, silenciosamente através de canais confiáveis. A história mudou na recontagem. Alguns juravam que ela colocou todos os 5 tiros no mesmo buraco. Outros afirmavam que a fenda no alvo tinha a largura de uma agulha, mas o núcleo permanecia o mesmo. A mulher silenciosa da logística era algo muito mais perigoso do que parecia. A própria Hayley não mudou. Ela ainda chegava exatamente na hora. Ainda limpava armas, checava inventários, processava solicitações de equipamento, ainda mantinha a cabeça baixa e a voz baixa. Mas agora os olhos a seguiam. Olhos respeitosos. Olhos cautelosos. Williams, o oficial de segurança do estande, começou a chamá-la para ajudar nas inspeções de equipamentos. Mas essas inspeções tinham uma maneira estranha de se transformar em discussões avançadas sobre tiro. Instrutores jovens que antes passavam por ela sem olhar agora, permaneciam fazendo perguntas sobre equilíbrio do rifle, balística, compensação de vento, discretamente. Alguns trainees de elite começaram a encontrar papéis dobrados sob suas portas nos dormitórios. Notas com conselhos precisos, como ajustar a empunhadura para eliminar micromovimentos, como mudar a posição dos pés para melhor controle do recuo, como liderar alvos em movimento a longas distâncias. Sem assinatura, mas todos sabiam. Martinez, o instrutor que havia planejado sua humilhação, foi discretamente transferido para um trabalho administrativo processando relatórios de treinamento em vez de ministrá-los. Williams assumiu o controle total do estande de tiro. Uma pequena placa de madeira apareceu na parede de seu escritório. Confira o que está atrás do seu alvo. Ninguém perguntou de onde ela veio. Então vieram os rumores sobre o programa fora do horário. Um punhado de candidatos a operações especiais começou a desaparecer de seus beliches após a luz apagar, deslizando silenciosamente para um velho prédio de manutenção na extremidade da base. Sem chamadas de presença, sem folhas de frequência, nenhum registro oficial de que eles sequer estavam lá. Esses candidatos voltavam mais precisos, mais atentos, mais conscientes. Seus agrupamentos de tiro se estreitavam, seus tempos de reação melhoravam, e sua compreensão sobre armas de precisão avançava meses à frente do currículo padrão. Ninguém dizia o nome Kraken Whisper, mas todos pensavam nele. Miller voltou 2 vezes nessas 3 semanas. Ele nunca se aproximou de Hayley. Apenas observava, anotava, fazia chamadas para números que não existiam no papel. Seu relatório classificado diria: ativo permanece no local, capacidades intactas. Monitoramento de status. Recomenda-se não interferência. Hayley seguia como se nada tivesse acontecido. Durante o dia, suporte logístico invisível. À noite, algo totalmente diferente. Um mentor, um professor silencioso, um fantasma que afiava a próxima geração, sem jamais entrar nos holofotes. E através de tudo isso, a lenda continuava oficialmente morta. Mas as lendas têm uma maneira de viver nas sombras. Hayley sabia disso. Miller sabia disso. E agora, também sabia um punhado de jovens soldados que tinham visto algo que jamais esqueceriam. As próprias palavras dela poderiam ter soado algo assim: eu nunca precisei de aplausos. Eu nunca precisei que alguém soubesse meu nome ou entendesse do que eu era capaz. A verdadeira maestria não precisa de plateia. Não pede permissão. Não requer validação de pessoas que não entendem o preço que se paga para conquistá-la. Durante 7 anos, escolhi o silêncio em vez do reconhecimento, a invisibilidade em vez da glória, a competência em vez da cerimônia. Porque uma vez que você esteve em um lugar onde errar seu tiro significa que pessoas morrem, uma vez que você fez tiros impossíveis que nunca aparecerão em um relatório, você para de se importar em provar algo para quem não importa.
Eu não errei aquele alvo de papel. Acertar exatamente o que eu estava mirando. Eu não estava atirando no papel. Eu estava atirando em suposições, na arrogância, no hábito perigoso de subestimar pessoas pelo que você acha que vê. Aquelas 5 balas eram lições. O silêncio não é incompetência. As pessoas mais capazes são frequentemente aquelas que menos falam sobre isso. A pessoa mais silenciosa da sala é muitas vezes aquela que você deveria observar mais de perto. A verdadeira habilidade trabalha de acordo com seus próprios padrões, não pelo aplauso. A subestimação é um presente. Ela te dá o elemento surpresa. O tiro mais importante nem sempre é aquele que acerta o alvo que todos estão observando. Agora, toda vez que virem um funcionário de logística ou um técnico de suprimentos, lembrarão do dia em que 5 buracos de bala apareceram em uma parede de concreto, tão juntos que cabiam sob uma moeda. Lembrarão que a maestria nem sempre parece com o que esperam. E talvez pensem 2 vezes antes de rir dos silenciosos. Porque, às vezes, os silenciosos estão mirando em algo que você não pode ver.